Olá pessoal, tudo bem? Então, bem-vindos ao canal Pensamentos Aleatórios. Neste vídeo eu vou falar um pouco sobre uma falácia chamada cherry picking, também é conhecida como evidência incompleta, ok? Ela é uma falácia bastante usada e às vezes usamos ela intencionalmente ou não intencionalmente, mas nesse vídeo então eu vou falar sobre essa falácia, vou dar um exemplo simples inventado, vou falar da relação dela com outras falácias e vou falar a definição dela, é claro. Então vamos lá. Então, o cherry picking é uma falácia que consiste em usar dados escolhidos de um conjunto maior de dados. Então você tem um conjunto grande de dados e você pega algum deles, sendo que você desconsidera o geral, conjunto maior, que pode ter propriedades diferentes dos pontos que foram escolhidos, ok? E essa escolha de dados de um grupo maior, ela pode ser feita de forma proposital para querer provar algum tipo de ponto ou ponto de vista, ok? Então, quando nós escolhemos alguns dados por vontade própria, o que acontece é que a propriedade que nós pensamos desses elementos, ela pode não se verificar para os outros elementos do grupo todo, ok? Ou mesmo nós pegarmos e escolhermos aqueles que nós queremos para demonstrar um ponto. E os outros do grupo não terem essa propriedade. Então a definição basicamente é essa. E ela também é chamada de supressão de evidência. Um outro nome dela, além de evidência incompleta. Então essa falácia, explicando melhor, ela é um ato de apontar para casos individuais de um grupo maior que parecem confirmar uma posição que nós queremos defender sobre esse grupo. Mas, nesse caso, nós ignoramos os outros casos que nós não escolhemos, ok? Ignoramos uma porção suficiente de casos que poderiam contrariar as características dos dados que nós escolhemos. Ela é uma falácia, então, de atenção seletiva. Nós nos fixamos em alguns pontos e ignoramos o resto, ok? Então, algumas observações sobre ela é o seguinte. A falácia do cherry picking, como muitas outras, como eu falei no início também, ela pode ser intencional, quando você realmente escolhe aqueles pontos específicos para querer provar um ponto, ou pode ser também não intencional, quando você faz isso sem querer a princípio, por algum viés cognitivo, ok? Então, a forma não intencional, como eu falei aqui, ela pode acontecer por algum viés de confirmação. Por exemplo, nós darmos atenção a pontos que confirmam nossas crenças e ignorar um todo ou outro que descarta ou nega o que nós acreditamos. Ok? Então, vou dar agora um exemplo bem bobo que eu inventei aqui. Então, considera, por exemplo, um grupo com 30 maçãs. E 30 maçãs, sendo que 3 dessas maçãs estão podres. Ok? Então a pessoa vai quer provar quer argumentar com alguém e convencer que a maioria das maçãs estariam podres e, por exemplo, não poderiam ser comidas e ficar tudo para ela, ou então falar para não comprar maçãs num vendedor, por exemplo. Então essa pessoa, ela pega essas maçãs e dessas 30 maçãs escolhe apenas 3 dela, nesse exemplo aqui são apenas 3 podres, e mostra essas 3 podres para a pessoa. E fala que, olha só, essas 3 maçãs podres aqui. Esse cesto aí está cheio de maçã podre. A maioria delas é podre. Você não vai pegar essas maçãs. Não vai comprar delas. Ok? Ou então você não vai comer delas, deixa isso aqui para mim. Ou vou jogar fora depois e fica com as maçãs. Então o que acontece é que ela escolheu especificamente 3 maçãs que estariam podres e o resto, as 27 maçãs restantes, estariam boas. Ok? Então, isso seria um exemplo de cherry picking. Então, agora falar também sobre a motivação do nome, né? Cherry picking é o nome em inglês. Cherry é cereja. Pick é como se fosse pegar, né? Ou escolher, sei lá. Então, o nome da falácia, ele pode ser entendido como uma colheita de frutas, como cereja, que dá nome à falácia. Nós podemos esperar que a pessoa que pega frutas, vai colher, né? Pegar frutas para vender ou para consumir, ela selecione apenas as frutas em melhores condições. Quer dizer,
poderia ter várias ruins e ele não escolheu. Então, o observador que vê apenas as frutas selecionadas pode pensar que muitas das frutas da árvore, ou da onde ele pegou as frutas, estariam em boas condições. Porém, a amostra pode não ser representativa, porque ele escolheu realmente as que estavam boas. Ok? Então, isso é a motivação do nome da falácia. Agora, vou falar um pouco sobre relação com outras falácias. Então, a evidência anedótica, nesse caso, a relação da cherry picking com ela é que na evidência anedótica se dá mais valor a coisas que nós conhecemos, né? Conhecimento próximo nosso, coisas que nós vivenciamos, por exemplo. O que pode não ser representativo de um total, por exemplo, de exemplos num grupo maior. Ok? O que nós conhecemos pessoalmente pode não representar bem, por exemplo, tudo que tem de exemplos dentro de um país. Então, dá mais valor à experiência pessoal do que pesquisas, por exemplo, que pode ter um alcance maior e pode ser mais representativo em relação aos dados. Ok? Então, outra relação também é o uso seletivo de evidência, que é rejeitar o material que não for favorável ao argumento que nós queremos defender. Ok? E também tem uma relação com a falsa dicotomia. A falsa dicotomia é pegar duas opções, né, e colocar elas como se fossem únicas e antagônicas. Ok? E a falsa dicotomia é que poderiam haver outras escolhas. Então, você escolheu e mostrou apenas duas. Ok? Quando teria mais de duas disponíveis. Ok? Então, agora eu vou concluir e encerrar o vídeo. Então, a falácia do cherry picking, ela se refere a algum tipo de seleção de dados que nós fazemos, que reforça um resultado desejado. E esse tipo de seleção, ela pode não representar bem o conjunto inteiro, né? Então, uma outra coisa também é que se alguém diz que os dados que ela tomou representam bem uma certa população, ela afirma isso, né? Então, se nós adotamos o princípio do dono da prova, ela teria que demonstrar ou convencer, dizendo quais métodos ela usou para tomar esses dados, né? Que esses dados são realmente representativos do total. Ok? Que o processo foi um processo válido e bem sucedido na hora de representar bem o grupo. Então, pessoal, é isso. Obrigado por assistir o vídeo. Espero que tenham gostado. Vocês ficam convidados a se inscrever no canal, se ainda não fizeram. Compartilhar o vídeo nas redes sociais, se gostaram. E muito obrigado então por assistirem. E até a próxima.